tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo. Tu bem sabes que eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa solenidade, essa grande festa da igreja, lembrando então esses 2 grandes homens de fé, exemplo para a nossa igreja, exemplo para todos nós, Pedro e Paulo. Pedro, desde o início que nós conhecemos os evangelhos, ele teve uma especial atenção por parte de Jesus. Ele estava sempre próximo de Cristo. Paulo foi um dos primeiros discípulos marcantes da igreja que nascia. Pedro é formado quando Jesus estava no meio do seu povo. Paulo, quando Jesus já acompanhava a sua igreja através dos apóstolos. Os 2 se tornaram então um marco, momento decisivo de início e também uma sustentação da igreja. A igreja é de Cristo, mas nesse mundo ela é formada por nós, homens e mulheres. Os 12 apóstolos, organizados então por Jesus como um grupo de especial atenção por parte de Cristo, logo no início eles foram reconhecidos no início da igreja como colunas. E essa imagem que nós conhecemos bem é que dá sustentação a uma construção. Lá no Apocalipse, terminando o livro do Apocalipse, quando fala de um novo tempo, de uma nova realidade, tudo isso simbolizado na Nova Jerusalém, fala do fundamento dos 12 apóstolos. Então eles não foram algo passageiro na história. Os 12 apóstolos marcam o início da igreja e também um ponto mais alto da história, a igreja de Cristo no fundamento dos apóstolos. Eles foram preparados e enviados por Jesus para sustentar a sua igreja no mundo em todo o tempo da história. No entanto, dentro da própria comunidade cristã, que nasceu então da experiência da fé no ressuscitado, Pedro e Paulo
assumiram cada um missões então diferentes. Cada um teve então um papel muito importante no início dessa igreja. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós sabemos que Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus, enquanto estava trabalhando, era pescador, juntamente com o seu irmão André. Na comunidade dos discípulos, Pedro sempre participou então dos fatos mais significativos e importantes de Jesus. Cristo fazia questão de ter sempre Pedro e às vezes outros discípulos ao seu lado. O nome desse primeiro apóstolo de Jesus é Simão. Simão está ligado então à história do povo lá do Antigo Testamento, o nome ligado à raiz do hebraico. E aparece nos evangelhos já com um modo novo de se escrever e pronunciar, Simão. Seu segundo nome, Pedro, tem a sua origem ligado a pedra, rocha, Petra, inclusive rocha, que na língua lá daquele povo da época de Jesus era Kefa, rocha, como nós ouvimos na segunda leitura. Um personagem, Pedro, é que tem então esses nomes significativos. Nome ligado ao povo de Deus e uma missão bem específica deixada por Jesus. Pedro, Simão Pedro, Kefa, pedra, rocha, ele era pescador lá daquela região de Cafarnaum, natural de Betsaida, casado. Nós sabemos da história da sua sogra, que foi curado por Cristo, e foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão André. Até o nome nós sabemos de Pedro, o nome do seu pai, era Jonas ou João, uma outra forma também de pronunciar o nome do pai de Pedro. Pedro, desde o início, é o que mais participa então dos momentos decisivos de Jesus. No Evangelho nós temos vários momentos onde Pedro é o personagem até principal. Ele está no primeiro lugar na lista dos 12 apóstolos. De sua barca, Jesus ensinou as multidões. Ele participa do momento de andar sobre as águas, Jesus lhe dá essa permissão. Faz perguntas a Jesus. Juntamente com João, foi testemunha na transfiguração. Também lá naquele momento muito bonito do reavivamento da filha de Jairo. Mais próximo do mestre, no momento da agonia no horto. Tenta até proteger Jesus com uma espada. Pedro também teve atitudes reprovadas por Jesus. Ele teve um momento que quis ensinar Jesus a ser mestre, Messias. Jesus ouviu da boca de Jesus: Satanás, afasta de mim. No julgamento, lá no final da vida de Cristo, nega seu mestre 3 vezes. Um grande homem, com qualidades e defeitos, nada diferente de todos nós, mas certamente com um grande coração para servir a Deus. Nós sabemos, Deus nos olha e olha cada pessoa na sua capacidade de amar, na sua capacidade de se doar. E Pedro, para nós, é o grande exemplo. Jesus sabia das qualidades e dos defeitos de Pedro, mas o escolhe e prepara para uma missão especial na sua igreja. Sobre Pedro, nosso Senhor quis iniciar a sua igreja, começando com Pedro. A igreja de Cristo, sempre, a história, até o final da história, a igreja pertence a Cristo. Mas na história, ela tem seu início, seu alicerce, seu fundamento, a base, na fé de Pedro. Pedro é o que dá o pontapé inicial com a sua fé na igreja. Na primeira leitura, nós vemos Pedro e João, lá depois do Pentecostes,
eles vão ao templo de Jerusalém rezar. Os dois vão rezar como bons e fiéis judeus, mas transformados, inundados pela força do Espírito Santo e a fé no ressuscitado. Lá encontram um pobre paralítico, coxo, impossibilitado de fazer qualquer coisa. Diz o texto de São Lucas, que nós ouvimos, os Atos dos Apóstolos, que aquele pobre homem mendigava, esperava algumas moedinhas daquele povo. Era o que o povo podia dar. Um povo pobre, um povo miserável em tantas coisas, só podia dar moedinhas. Esperava o resto, migalhas. Pedro olha para aquele homem que pede também esmola, mas olha diferente. Ele oferece a sua riqueza, Pedro, que cresce cada vez mais, que é partilhada. É um tesouro, uma riqueza diferente das coisas do mundo. Porque quanto mais se doa, mais cresce, que é a sua fé em Cristo. Nós ouvimos Pedro que oferece essa fé àquele pobre homem, muito significativo. Pedro que pega pela mão e levanta aquele homem. É a missão de Pedro na igreja: anunciar, falar da sua fé em Cristo, mas pegar pela mão, levantar, dar um sentido, um significado novo para aqueles que conhecem Jesus. E tal foi a alegria daquele homem que entrou no templo, não podia entrar. Doente, paralítico, era considerado um castigado por Deus, um impuro. Pedro resgata aquele homem que, alegre, entra pulando, saltitando, agradecendo a Deus. Paulo não conheceu Jesus como os apóstolos conheceram, não fez parte do grupo dos 12. Foi chamado quando a igreja já estava se expandindo e crescendo com novos irmãos na fé em Cristo. Ele tem as suas origens no mundo fora lá da terra do povo de Deus. É natural de Tarso. Mas ele estava em Jerusalém quando então conhece Jesus por motivo de estudos. Queria se formar, estudar para ser um rabi, um entendido nas leis e na palavra de Deus. Movido por uma fé e pelo zelo de sua religião judaica, Paulo perseguiu os irmãos no judaísmo que ele acreditava que estavam se desviando na fé. Os cristãos, como nós chamamos, movidos pela fé e pelo zelo. Nós ouvimos na segunda leitura, Paulo não tem vergonha do seu passado. Ele tem consciência que fez querendo bem, fez achando que estava cumprindo a vontade de Deus, mas estava fazendo conforme o seu modo de ver. Mas depois que ele reconheceu Jesus, reconhece que Cristo é o centro da sua vida, ele tem consciência: não, eu persegui foi a igreja de Cristo. Segundo Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele tinha 2 nomes: Saulo, de origem então da língua do povo de Deus, o hebraico, e Paulo, um nome grego. Como Pedro, também tem nomes que significam ou são lembrados segundo a sua missão. Paulo, este apóstolo do mundo não judaico, do mundo pagão, conheceu Jesus numa experiência pessoal profunda e transformadora. Estava se dirigindo à cidade de Damasco. Descobre que não perseguia pessoas com princípios diferentes dos seus princípios, mas perseguia o próprio Deus, que ele acreditava. Cristo lhe fala em uma visão. A mesma determinação e coragem que levaram então Paulo a perseguir a igreja de Cristo, ele pega tudo isso e coloca a serviço
agora da igreja, da sua fé no Deus verdadeiro. Paulo ajudou a fé em Cristo a sair da terra lá do povo de Deus, a terra de Israel, aquela região da Galileia, da Samaria, da cidade de Jerusalém. Levou, espalhou a fé ao mundo todo. Pedro deu a base, o início, a sustentação. Paulo espalhou essa fé ao mundo. Pedro, logo no início da caminhada da igreja, tornou-se a principal referência de Jesus para os cristãos. O apóstolo pescador tinha recebido a missão de iniciar então a igreja de Cristo nesse mundo, e o fez com uma grandeza incomparável. Jesus, no evangelho de hoje, deu a dica principal para Pedro como pedra inicial da igreja. Jesus ressuscitado no evangelho, ele tem mais um momento que ele aparece e ceia, faz refeição com os seus discípulos. No meio de todos, Cristo, Jesus, não interroga Pedro sobre a traição. Por que você me traiu? Nem os apóstolos. Por que vocês me abandonaram? Mas ele queria saber o principal de Pedro, o amor. 3 vezes Pedro tinha afirmado diante daqueles servos desconhecidos, que também não conhecia Jesus. Agora, naquela refeição entre os seus discípulos, Jesus deu a chance para que Pedro também, publicamente, no meio dos seus amigos, professasse o seu amor. É bonito isso em Jesus. Quem crê, quem tem fé, ama. Quem ama, porque tem fé. Deu a chance para que publicamente Pedro cancelasse tudo com uma nova declaração. Agora, uma declaração de amor e fé. Fé e amor. Tu me amas, Pedro. O amor cancela todo erro, mas principalmente purifica o coração daquele que errou. É o que Jesus propõe para Pedro. Declarar o amor a Jesus foi a melhor forma de deixar tudo para trás. As negações, os erros, deixar tudo de ruim e negativo. E ao mesmo tempo ser o início, uma igreja que tem uma pedra do amor. Pedro assume o seu amor por Jesus. Por isso que Cristo confirma também 3 vezes a sua missão. Se você me ama, você é capaz de apacentar as ovelhas. Se você me ama, é capaz de ajudar a igreja a crescer. Na igreja que começava então a se organizar, certamente o apóstolo pescador se tornou uma forte expressão do amor de Jesus. Pedro se tornou a base da igreja de Cristo, fundada no amor. Paulo espalha a boa nova da fé de Cristo para o mundo todo, transformando todos na fé e no amor do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.